Romanos, capítulo 1, do versículo 8 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, pois, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, mas também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. E em nome de Jesus, nós, mais uma vez, ó Deus, continuamos aqui na tua presença. Ó Deus, e desejamos agora, Senhor, que tu venhas prevalecer, ó Deus, nos nossos corações, com a tua palavra, que o teu Espírito, o qual o Senhor nos deu, quando cremos no Senhor Jesus, para ser o nosso ajudador, para nos ajudar a lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que Ele, nesta noite, Senhor, nos convença a respeito da verdade da tua palavra. Ó Deus, e pelo conhecimento da tua palavra, nós possamos ser, ó Deus, habilitados para realizar toda a boa obra que o Senhor já preparou, para que assim nós pudéssemos andar por elas. Então, ó Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado nesta noite, e que cada vida, Senhor, seja edificada pela tua palavra. Prevaleça, Senhor, e nós repreendemos também toda a ação do inimigo, do diabo, que, ó Deus, muitas vezes vai tentar, Senhor, nos distrair, vai tentar, ó Deus, levar cativa a nossa mente para outro lugar, para outros pensamentos. Neste momento, Senhor, nós repreendemos toda a intenção deles, Senhor, de tentar nos impedir de ouvir o Evangelho, de ouvir a tua palavra nessa noite. Repreenda, Senhor, toda a ação do inimigo e prevaleça, Senhor, com a tua palavra, para que se cumpra a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu gostaria de estar repartindo com os irmãos, que eu entendo que nós não pregamos, né? Nós, na verdade, repartimos aquilo que Deus já falou conosco. E esse texto, Deus falou ao meu coração nessa semana. E eu gostaria, então, de repartir com os irmãos. Na verdade, eu tinha preparado só do versículo 16 ao 17, mas eu preferi
ler o contexto aqui do versículo 8 até o 15, porque o 16 e o 17, o Paulo fala por que ele não se envergonha do Evangelho. Porque ele vai dizer aqui que ele foi chamado por Deus e foi-lhe dado um ministério para poder anunciar o Evangelho de Cristo. E ele fala que ele desejava muito estar indo àquele lugar, a Roma, porque aqueles irmãos tinham já recebido a palavra, mas ele também, no seu coração, desejava estar com eles. E ele diz, para que, de alguma forma, eu possa estar comunicando algum dom espiritual de Deus, para que assim vocês sejam confortados. A igreja do Senhor, irmãos, ela é um corpo, com vários membros, e a cada membro Deus dá um dom. E os dons são nos dados para a edificação do corpo de Cristo. Não é para nós aparecermos, para nós demonstrarmos poder, mas é para a edificação de todo o corpo de Cristo. E Paulo, ele diz, olha, Deus me deu um dom, um ministério, e o ministério é de anunciar o Evangelho. Porque através do Evangelho vai haver salvação. Ele diz, eu desejo estar com vocês, para que na nossa fé mútua, a minha e a de vocês, nós possamos estar edificando um ao outro. Então, a igreja, ela é formada de vários membros. Cristo é o cabeça, mas todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a cada um de nós, Deus nos deu um dom. E um dom para servir, para ser útil naquilo que for para a edificação da igreja. E o apóstolo Paulo tinha consciência disso. E aí, então, ele escreve aos romanos, falando da sua vontade de estar com eles, para que juntos ali, um pudesse estar compartilhando o seu dom, e todos pudessem estar crescendo. É por isso que, quando eu olho lá para Hebreus, quando a Hebreus vai dizer, olha, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Porque a nossa edificação, irmãos, ela é com corpo. É claro que nós temos a nossa edificação também no nosso particular. Não é o local. Não é o local que vai edificar. Aqui é mais santo, ou aqui Deus vai usar mais do que lá na sua casa. Mas nós temos que entender que Jesus nos disse que é para nós estarmos indo, e nós estamos anunciando e estamos edificando um ao outro. Então, quando nós nos reunimos no templo, então, nós estamos vindo aqui para estarmos comunicando com nossos irmãos o dom que Deus nos deu, e juntos estamos edificando um ao outro. Quando nós estamos indo lá no núcleo, nós estamos também juntos, edificando, comunicando o dom que Deus nos deu para edificar um ao outro. Quando nós estamos lá no nosso trabalho, também Deus ali nos deu um dom para que nós pudéssemos ali naquele local, estar também anunciando o Evangelho, né, e nos colocando à disposição para ali edificar a igreja do Senhor Jesus, onde nós estamos. Então, não abandoneis a congregação, a gente pensa que às vezes é o templo, né? A congregação. Jesus nos disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então, Paulo tinha essa consciência de que era importante que ele estivesse lá. Diz, olha, eu já tentei várias vezes, mas fui impedido. Mas, quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar convosco, para que juntos possamos estar edificando um ao outro. Mas não é sobre isso que nós vamos estar falando. O que Deus colocou no meu coração para estar repartindo com os irmãos nessa noite, é no versículo 16 e 17. O 15, Paulo fala, e assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho,
a vós que estáis em Roma. Paulo fala, eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho. E aí ele continua dizendo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo dizendo, olha, eu desejo estar com vocês, porque eu tenho uma boa notícia. Eu tenho o Evangelho de Cristo. E eu, apesar das perseguições, das provações que eu tenho sofrido, eu não me envergonho do Evangelho. E é esse aspecto, irmãos, do se envergonhar do Evangelho é que Deus começou a tratar comigo. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma afirmação, eu não me envergonho do Evangelho. Por que o apóstolo Paulo ele faz essa declaração àqueles irmãos? Eu não me envergonho do Evangelho, eu estou pronto para vos anunciar, porque eu não me envergonho do Evangelho. Então eu comecei a pensar nisso. Deus começou a tratar comigo nisso. Por que nós não devemos, por que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho? Por que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho? Mas uma realidade que nós não podemos fugir é que muitas vezes a gente tem vergonha, não do Evangelho, mas de anunciar o Evangelho. De anunciar o Evangelho, dependendo do lugar onde nós estamos, dependendo da situação, dependendo das pessoas que vão ouvir. Muitas pessoas gostam de anunciar o Evangelho, mas gostam de anunciar o Evangelho na igreja, no templo, onde todos gostam, todos vão ouvir, vieram aqui para ouvir. Mas nós temos que entender que esse Evangelho é para ser pregado em todo o mundo, a todos os povos. Então não é o Evangelho para ser pregado aqui no púlpito somente. É o Evangelho que tem que ser pregado 24 horas por dia, em todo lugar. E era isso que o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo àquela igreja. E ele faz essa afirmação. Eu não me envergonho do Evangelho. Então, por que o apóstolo Paulo faz essa afirmação? Eu não me envergonho do Evangelho. Primeiro, por que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho? Primeiro, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho porque eu sei, ele vai dizer aqui, é o poder de Deus para a salvação. Ele responde, eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. Mateus 24. Olha o que Jesus diz aqui do versículo 1 em diante, vamos ler. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse,
acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estão entendendo por que o apóstolo Paulo diz, eu não posso me envergonhar desse evangelho? Vocês estão vendo o que Jesus diz que vai acontecer antes dele voltar? Quantas coisas vão acontecer, quantos falsos profetas vão surgir para tentar enganar? Quanto sofrimento, quantas dores, quantas perseguições vai acontecer contra os cristãos, contra a igreja. E se nós não estivermos firmados no Evangelho, se nós não estivermos realmente firmes no Evangelho, irmãos, nós vamos ser enganados. Nós vamos desanimar. Nós vamos voltar atrás. Então, por isso, ele falou, olha, esse Evangelho tem que ser pregado a todas as gentes, para então vir o fim. Então, antes do fim, nós temos que estar nos dedicando, nos consagrando, nos colocando à disposição do Senhor, para estar anunciando esse Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz, ele é o poder de Deus para a salvação. E é isso que Jesus está falando para os discípulos. Fala, vocês estão olhando para o templo, preocupados com o templo, mas tudo isso vai ser destruído, e vão acontecer todas essas coisas. Mas é preciso perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, eu desejo estar com vocês, para repartir com vocês algum dom que Deus me deu, dom espiritual, e estar anunciando o Evangelho para vocês, porque é com o Evangelho, é pelo Evangelho é que há salvação, é pelo Evangelho é que nós somos fortalecidos, somos encorajados, nós somos salvos. Paulo não se envergonhou do Evangelho, ele diz, eu não me envergonho, porque ele sabe que o Evangelho é destinado a todos os povos, a todas as gentes precisam ouvir do Evangelho. Por isso ele diz, eu não me envergonho, porque Deus me deu esse ministério, Deus me deu essa incumbência, Deus me deu essa missão, de estar indo entre os gentios e anunciar para eles esse Evangelho da salvação, porque é nesse Evangelho é que tem poder. É no Evangelho que tem poder para salvar, para curar, para restaurar, para regenerar. Por isso o Paulo diz, olha, eu preciso pregar, eu quero estar com vocês, eu não me envergonho. Porque é no Evangelho, e é através do Evangelho, e é só pelo Evangelho que vai haver salvação.
início do ano eu recebi um convite, até eu já disse aqui uma vez, para estar indo no posto de saúde ali no meu bairro, para estar levando uma palavra aos agentes comunitários. Eu reconheço, irmãos, que de início é uma luta contra a nossa carne. Porque é muito bom eu vir aqui, subir no púlpito, os irmãos estão aqui sentados para me ouvir, muitos já creram, receberam, mas ir lá no meio daquele povo, é um povo, como Isaías, um povo ímpio, lábios impuros, eu moro no meio desse povo. O Senhor diz, quem há de ir por mim? Quem há de ir por mim? Lá anunciar esse povo, os seus pecados. Isaías fala, Senhor, eis-me aqui. Então, para mim, foi uma luta. Você tem que ir lá. E eu sei que eu vou ser menosprezado, as pessoas não vão querer. E foi assim mesmo. Primeiro dia, você sente, algumas pessoas levantam, vão embora. Não se importam. É difícil você anunciar o Evangelho para os ímpios, para os pecadores. Mas eu falei, eu preciso. Para isso Deus me chamou, para anunciar. Então eu vou obedecer. Estou sendo chamado. Então, eu fui. E não é fácil. Não é fácil. Eu sei que. Quantos agentes tem lá? 17. Geralmente tem 4, 5, às vezes já teve 10. Você vê pessoas que foi uma vez, não volta mais. Mas não importa. Eu sei que eu não posso me envergonhar desse evangelho. Se eles vão crer, se eles vão me aceitar, se eles vão dar crédito, não importa. Eu não posso ter vergonha, eu tenho que, se Deus me salvou, se Deus tem feito essa obra na minha vida de regenerar, eu tenho que estar indo lá. Não por obrigação, mas por obediência à palavra de Deus. Porque esses estão lá, quando eu fui chamado, porque pediram, olha, há um problema, eles não se entendem, há muita intriga, há muita discórdia. Então, só a palavra, a gente falou, eu creio que a palavra de Deus pode mudar essa realidade aqui, então vem nos ajudar, preciso da ajuda. E quantas famílias, quantas pessoas, irmãos, no nosso contexto, no nosso trabalho, também estão precisando. Eu sei que lá muitos rejeitaram, não voltaram, outros levantam, mas eu tenho visto alguns que têm recebido, alguns que têm ouvido, têm dado ouvidos, têm testemunhado do que Deus tem feito. Então não importa se vão ouvir. O apóstolo Paulo diz, olha, para Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, insta. Olha, em todo tempo nós devemos anunciar o evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele tinha consciência que ele não poderia se envergonhar do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E se nós não anunciarmos o evangelho, irmãos, não vai haver salvação. A pessoa pode melhorar a vida, pode melhorar em algum aspecto, mas não vai haver salvação. Porque é Cristo que pode mudar o coração, pode tirar a velha natureza e dar uma nova natureza. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, olha, eu não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Que o evangelho é para estar indo anunciando. Então, Deus me coloca e coloca você em lugares, todos os dias, 7 dias da semana, para que nós possamos estar indo ali e, de alguma forma, estar anunciando o evangelho. Mas muitas vezes a gente tem vergonha. A
A gente acha que vai incomodar, que as pessoas não vão gostar, que vão nos perseguir. Mas se nós não anunciarmos, não vai haver salvação. Então o apóstolo Paulo tinha consciência, e por isso Jesus diz, olha, esse evangelho tem que ser anunciado a todas as gentes. E é isso que Paulo entendeu. Eu não posso me envergonhar do evangelho. Porque se eu não anunciar esse evangelho, não vai haver salvação. Não vai haver salvação. Segundo, por que nós não devemos nos envergonhar do evangelho? Primeiro, porque ele é destinado a todas as gentes, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Por que Deus quer salvar as pessoas? Porque elas estão perdidas. Abra sua Bíblia aí em João 3, 17 e 18. Muitas vezes nós ficamos pensando que Deus vai condenar as pessoas no inferno no último dia. Mas, na verdade, aquele que não crê em Jesus, ele já está condenado ao inferno. João 3, 17 e 18. No versículo 16 fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Deus quer salvar os homens, porque os homens já estão perdidos, já estão condenados. E se eles não ouviram o evangelho, se eles não crerem em Jesus, se eles não forem regenerados, eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno, eles já estão condenados. Separação. Todos pecaram e separados estão, não vão ficar separados. Eles já estão, o homem sem Cristo, ele já está separado, irmãos. E é isso que Deus tratou comigo. Fala, você tem tido vergonha de anunciar o evangelho para os pecadores, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos? Eles estão perdidos. Eles vão para o inferno. É o texto lá do Atalaia. Ezequiel, Vos coloquei como atalaia. Quando você vê que o ímpio está perecendo, e você não anuncia para ele, para que ele possa se arrepender e voltar para Deus, ele vai perecer no seu pecado, mas eu vou cobrar de você. Quantas vidas, irmãos, Deus tem colocado no nosso caminho, nas nossas vidas, para que nós possamos anunciar o evangelho. E nós já experimentamos o poder do evangelho. Por isso o apóstolo Paulo fala, olha, eu já sei o que é esse evangelho. Eu era perseguidor da igreja, eu matava os cristãos. Mas quando eu criei naquele que apareceu para mim lá no caminho de Damasco, então, esse Jesus entrou na minha vida, e eu que era blasfemo, perseguidor, matava os cristãos. Então agora, eu dou minha vida por amor a Cristo, e para que de alguma forma eu possa realmente evangelizar alguns para que eles não venham a perecer. O apóstolo Paulo experimentou esse poder do evangelho na sua vida. E por isso ele diz, eu não posso ter vergonha desse evangelho, porque esse evangelho transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Eu sei o poder que ele tem. Eu sei
que para Ele nada é impossível. Os discípulos, quando Jesus falou das dificuldades ali de seguir a Jesus, eles disseram: Senhor, então quem vai poder ser salvo? Se é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí falaram para Jesus: Senhor, então quem vai poder ser salvo se é dessa forma? Aí Jesus diz: olha, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Talvez você era um impossível para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, por causa da vida perversa que você vivia, por causa da vida perversa que eu vivia. Mas um dia alguém anunciou o Evangelho para mim e para você. Alguém não teve vergonha para que eu e você pudéssemos crer e esse Evangelho então vir e transformar a nossa vida. E hoje nós temos vivido uma vida, irmãos, infelizmente, preocupados com nós mesmos, com as nossas necessidades. Esquecemos disso, desse poder do Evangelho para a salvação. Então o apóstolo Paulo fala: olha, eu não me vergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para salvar as pessoas. Deus quer salvar as pessoas porque elas estão perdidas, estão condenadas. Por isso eu e você recebemos de Deus também esse ministério, de estar indo por todo mundo anunciando o Evangelho, evangelizando. Hoje de manhã nós recebemos uma palavra: evangelizando e fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Evangelizar e fazer discípulo anda junto. Quando eu estou evangelizando, eu também estou ensinando a guardar. E Deus vai estar usando a minha vida como testemunha para aquele novo convertido, para que ele possa também crer em Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho porque ele me foi confiado por Deus. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, diz assim: conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isto, alcancei misericórdia. Olha, por isso eu alcancei a misericórdia de receber o Evangelho, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. E este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti,
milites por elas a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então Paulo ele diz, olha, eu prego, não é pela minha vontade, mas eu prego porque me foi confiado por quem? Por Deus. Deus confiou a mim, confiou a você, esse ministério de anunciar o evangelho da salvação. Por isso nós devemos pregar, porque foi confiado, foi dado a mim, foi confiado a mim e a você, esse ministério. E ele diz, olha, Timóteo, esse mandamento eu também te dou, que você continue nessa mesma milícia, militando no bom combate do evangelho, anunciando o evangelho. Então, irmãos, nós temos que anunciar, é porque foi nos confiado. Você já pensou se você está indo numa estrada que você não conhece, e naquela estrada, à noite, uma ponte caiu, e ali há um precipício muito fundo, e não se coloca nenhuma placa ali naquela estrada, avisando você do perigo que você está correndo, e andar naquele caminho, e você vai confiando que ali naquela estrada vai ter uma ponte, mas aquela ponte já caiu, mas não existe nenhuma placa. O que vai acontecer com você? Você vai cair. Você corre o risco de morrer. E é isso que o Evangelho propõe, que nós possamos estar anunciando a salvação através da fé em Jesus Cristo, antes que a pessoa venha perecer eternamente, porque ela está caminhando num caminho de morte, de destruição, porque ela não conhece o que está à frente dela. E o Evangelho se propõe a isso, e por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, foi confiado a mim para estar indo e anunciando o Evangelho para aqueles que estão condenados ao inferno, eles sejam salvos desta condenação. Foi-me confiado. Foi-me confiado essa missão de anunciar. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu sou devedor, tanto a gregos, como a gentios, desse evangelho. E ai de mim se eu não anunciar esse evangelho. Então ele tinha consciência de que o evangelho foi uma coisa que Deus confiou a ele, que era muito importante, que era essencial para todos os povos. Por isso ele não podia ter vergonha desse evangelho. Porque se ele não anunciasse esse evangelho, muitas pessoas iam perecer no inferno. E é por isso que nós devemos pregar o evangelho, irmãos. Porque se nós não anunciarmos o evangelho de Cristo Jesus, da salvação pela fé em Cristo Jesus na obra ali da cruz, muitas pessoas que estão condenadas ao inferno
vão perecer eternamente. Nós temos que pregar o Evangelho, porque foi nos dado esta missão. Abra a sua Bíblia em livro de Efésios, capítulo 1. O próprio apóstolo Paulo, ele vai respondendo nas suas cartas, ele respondeu lá no texto, mas ele, nas suas cartas, ele vai falando também dessa responsabilidade que ele tinha consciência que tinha. Efésios capítulo 1, versículo 9. Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, tantas as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, o que ele diz aqui? Foi-nos revelado o mistério da sua vontade, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas na plenitude na dispensação da plenitude dos tempos. Nós fomos feitos herança, fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele diz, com o fim de quê? De sermos para o louvor da sua glória. Deus nos revelou o Evangelho, nos revelou a sua vontade, para que agora nós possamos, com o fim de nós vivermos para o louvor da sua glória. Como que nós podemos viver para o louvor da glória de Deus? Quando que Deus é glorificado, irmãos, nas nossas vidas? É quando nós testemunhamos do Evangelho. Quando nós estamos testemunhando do Evangelho, quando nós estamos anunciando a Cristo. Então Deus está anunciando, Deus está nos usando para anunciar a sua glória. Então quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos vivendo, então, para a glória, o louvor e a glória de Deus. Por isso ele diz, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E aí vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Por que nós ouvimos a palavra de Deus? Por quê? Para que nós pudéssemos crer em Jesus. Pudéssemos crer na nossa inclusão, na sua morte, sepultamento e ressurreição, e assim recebemos o Espírito Santo, como nós lemos hoje aqui de manhã, Atos 1:8. Por que nós recebemos o Espírito Santo? Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos regenerou? Para nós vivemos para o louvor da sua glória. Então, viver para a glória de Deus não é vir no culto, não é ler a Bíblia,
Também é. Não é fazer boas obras, mas viver para o louvor da glória de Deus, é eu estar vivendo na consciência de que Deus me incumbiu de um ministério, que é anunciar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, quando eu vivo nessa consciência de que onde Deus me colocou, eu tenho que viver ali para louvor da glória de Deus. Então, irmãos, nossa vida vai estar realmente influenciando as outras pessoas. Nós temos que viver nessa consciência de que onde nós estivermos, nós temos que viver de uma forma que nós vamos estar vivendo para o louvor da glória de Deus. Como? Anunciando o Evangelho. Porque quando nós anunciamos o Evangelho, a pessoa crê em Jesus, Deus está sendo glorificado. O nome de Jesus está sendo glorificado. Então nós temos que viver nessa consciência. Paulo fala, olha, viver para o louvor da glória do Senhor. Será que nós estamos vivendo para o louvor da glória do Senhor? Será que quando alguém faz um negócio comigo, faz um negócio com você, depois aquela pessoa pode dizer, que bom que eu fiz um negócio com você. Porque eu fiz um bom negócio, eu não fui enganado. Que bom que eu fui vender o meu carro lá na Percal, porque eu não fui enganado. Que bom que eu comprei o meu carro lá na Percal, porque eu fiz um bom negócio, porque eu não enganei ninguém. Eu não vendi somente para ganhar dinheiro. Eu não fiz pensando só no meu sustento, mas eu fiz. Eu negociei, eu vendi, eu comprei, para que, de alguma forma, Cristo pudesse ser revelado através da minha vida. É isso que nós precisamos pensar cada dia, irmãos. A sua esposa pode dizer, que bom que eu casei com você, porque você tem vivido de uma forma que Deus está sendo glorificado na sua vida, e eu vejo a vida de Jesus em você. Será que a sua mulher, o seu marido pode dizer isso também para você, esposa? Que bom que eu casei com você. Estou feliz porque você é minha esposa, porque você vive de uma forma que eu vejo Jesus em você. Eu vejo a vida de Cristo em você. Eu tenho prazer de estar com você. Você é uma bênção na minha vida. Será que os seus filhos podem dizer, que bom que você é meu pai. Que bom que Deus deu você para ser o meu pai, a minha mãe. Porque você vive de uma forma que eu vejo Jesus na sua vida. Você vive de uma forma que Deus está sendo glorificado. O apóstolo Paulo tinha essa consciência. O meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Por isso ele diz, eu não posso me envergonhar desse evangelho, porque no evangelho está o poder de Deus para a salvação. Quantas vezes a gente prega o evangelho, irmãos, mas as pessoas não veem o evangelho. A gente fala do poder da vida de Cristo, mas as pessoas não veem o poder da vida de Cristo em nós. Tem um conhecimento da palavra, mas não tem vida de Cristo. Não tem fruto do Espírito. Não tem fruto do Espírito.
anunciar o Evangelho é com a boca pregando e é com a vida vivendo, sendo exemplo, sendo luz. Nós não somos luz porque nós temos luz própria. Nós somos luz porque nós temos a vida de Cristo em nós. Nós somos sal da terra porque nós temos Jesus em nós. Nós somos bênçãos porque Jesus governa a nossa vida. Último texto, para nós estarmos encerrando. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículos 16. Mesmo Paulo que diz lá, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, o justo viverá da fé. O que é a justiça de Deus? É Cristo. Quando eu estou anunciando o Evangelho, as pessoas precisam ver Cristo na minha vida, ver a vida de Cristo em mim. 1 Coríntios 9, 16, diz assim, 15, vamos ler desde o 15. Mas eu, de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei, mas para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E isso faço por causa do Evangelho, para ser participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo sabia do poder do Evangelho. Sabia que o Evangelho era para ser anunciado a todos os povos. Por quê? Todos estão perdidos, condenados ao inferno. Se eles não ouvirem
como vão crer, como vão ser salvos. E ele diz, olha, por causa desse evangelho, eu faço tudo. Tudo o que for preciso, mas não que seja fora da vontade de Deus. Mas tudo aquilo que for preciso para que de alguma forma eu possa salvar alguns. Que nós possamos, irmãos, estar vivendo dessa forma. Deus nos salvou com um propósito. Vivemos para o louvor da sua glória. E não há outro meio de viver para o louvor da glória de Deus, se nós não estivermos anunciando o Evangelho. Não tem outro meio de viver para o louvor da glória de Deus, se não anunciarmos o Evangelho. Que Deus me dê graça, me dê sabedoria, a mim e a você, para que nós possamos viver dessa forma, conscientes daquilo que nos foi confiado. Anunciar. Anuncia. Tempo, fora de tempo. Amém? Louvado seja o Senhor.